saúde e paz. Gostaríamos de saber quem é que está na casa pela primeira vez. Muito bem. Então, como habitualmente, vamos dar início aos nossos trabalhos com uma leitura, uma mensagem espiritual, e depois oração, e seguir-se-á então a explanação do tema da manhã. Do livro Vinha de Luz, da autoria de Emmanuel, vamos ler a mensagem cujo título é Paz do Mundo e Paz do Cristo. E é um comentário ao Evangelho de João. As palavras são de Jesus, este excerto. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. E Emmanuel comenta: é indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. As dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. É exatamente essa a razão que nos motiva e que nos traz ao conhecimento dos caminhos de Jesus, da sua mensagem, do seu exemplo, para que saibamos utilizar esses conhecimentos em proveito próprio para nosso engrandecimento, que nos favoreça de facto a conquista da paz que se sedimenta, que se consolida na consciência, onde as leis superiores da vida, as leis divinas, nos esclarecem, estimulam, amparam e apoiam para esse desidrato. Assim sendo, unamo-nos em pensamento na oração que dirigimos a Jesus como introdução ao nosso trabalho da manhã. Colocando na nossa tela mental a figura do divino amigo, Jesus de Nazaré, a quem seguimos com fervor, apesar das limitações, desejamos que esta encarnação faça a diferença relativamente às restantes,
aos caminhos que percorremos no passado e, apesar de tudo, não sendo suficientemente vitoriosos, hoje a consciência de nós mesmos e do nosso lugar na vida clama por este trabalho sacrificial. É certo. Mas cuja vitória vislumbramos para lá dos horizontes da vida física. Mestre querido, Pai de infinita misericórdia, eis-nos reunidos em vosso nome para a reflexão dos ensinos dos Espíritos, do Espírito da Verdade, sobre as tuas leis, para que nos fortaleçamos nesse bom propósito de pensar, sentir e agir o mais fielmente possível aos princípios do Evangelho. Por isso, Senhor, envolve-nos com a tua luz, com o teu amor. Lembramos, Senhor, todos quantos sofrem nos dois planos da vida. Lembramos aqueles que nos são próximos ou mais distantes, mas todos fazendo parte da família universal e, como tal, o nosso sentimento de solidariedade e de partilha, de piedade, de amor ao próximo, é o exercício singelo da nossa alma para que todos eles possam receber o amparo e a misericórdia que só tu podes dar. Contudo, Senhor, partilhamos os nossos recursos para que se sintam encorajados, fortalecidos, esperançosos, a prosseguirem também eles os trabalhos de renovação, de resignação diante das provas e resgates, para que logo mais possam adentrar nos terrenos da felicidade que os altiplanos da vida concedem. Eis-nos, Senhor, lembrando aqueles que nos são próximos e que atravessam dificuldades acrescidas no campo da saúde física ou na saúde espiritual. Deixa-nos envolvê-los, Senhor, num fraternal abraço de amizade e solidariedade, para que sintam a tua presença junto deles, que se animem, porque, apesar das aparências, nunca estarão sós. Mestre querido, para esta Assembleia em que nos reunimos, orando e vibrando em teu nome, faz-se presente em harmonia com o nosso desejo as vibrações que descem dos planos superiores da vida, as luzes multicolores de saúde e paz, perfumadas pelo teu amor, envolvendo todo o recinto, dispensando a cada caso aqui presente o amparo necessário. Assim, Senhor, a nossa alma se desdobra qual flor na manhã primaveril, em busca do sol que lhe vivifica a energia e liberta os perfumes armazenados para a felicidade do mundo. Que a tua paz, Senhor, e o teu amor aqui estejam conosco. Muito obrigado. Pois muito bem.
a nossa mensagem introdutória do trabalho é também igualmente uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Alma e Luz, que nos recomenda o seguinte: fujamos das sombras densas e guerras escuras do nosso próprio eu, devotando-nos ao serviço de Deus, na pessoa e nos círculos dos nossos semelhantes. Guardemos a palavra de Jesus e trabalhemos sempre na extensão do bem. O nosso livro do mês é O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos na primeira, ou melhor, a primeira edição ocorreu no dia 1 de agosto de 1865. É o quarto livro da codificação da doutrina espírita. Sabem qual é o último? A Gênese. As obras póstumas foram publicadas após, por isso é que são póstumas. Eram trabalhos que Kardec tinha realizado, corrigido, e depois os companheiros acabaram por publicar. Portanto, a Gênese é o último livro da codificação. É só para um exercício, para não nos esquecermos de detalhes. Muito bem, nós estamos na segunda parte, cujo título é Exemplos, capítulo 2, Espíritos Felizes. Como já tivemos a oportunidade de perceber nas exposições anteriores, este trabalho, estas mensagens, dizem respeito aos espíritos que Kardec evocou, que vieram ao trabalho comunicar-se para darem testemunho da sua experiência logo após o desencarne. Já tivemos várias delas. Hoje vamos ler a de Samuel Filipe, que era também espírita e foi contemporâneo de Kardec. Portanto, este era, só para termos uma noção cronológica do tempo e da intervenção, esta mensagem é de 1862. 1862. Sabem quando é que foi publicado o Livro dos Espíritos? 1854. 1857, não é? É sim. 17 de abril de 1857. E quando foi fundada a Sociedade Parisiense dos Espíritas? Janeiro de 58. Tudo a vermelho. Diga, Sarabim. Janeiro de 58. Olha, é o único que não vai a oral. Está dispensado da oral. Muito bem. Então, 1 de janeiro de 1858. Não, nós fazemos este, é fundamental, este exercício, porque reparem que este Samuel Filipe, como outros, nós já lemos aqui mensagens de Sansão, de Jobar, e agora estamos a ler esta de Samuel Filipe. Em boa verdade, eles só tomaram contacto com os postulados da doutrina espírita a partir de 1857. 1857. Ora, em 1858 é fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ora, mesmo atendendo ao ano de 1857 até 1862, são 5 anos. Portanto, quando estas pessoas tomam contacto com a doutrina espírita e vêm em 1862, aqui no caso, devem ter desencarnado meses antes, não é? Poucos meses antes. E como tal, em 5 anos, houve uma revolução nas suas vidas que lhes permitiu este desenlace e esta possibilidade imediatamente após, enfim, ressalvando-se o imediatamente, compreendendo aqui como este processo é sempre relativamente mais ou menos demorado, o desencarne,
dependendo da experiência de cada pessoa, mas provoca uma revolução e eles estão em condições e conscientes para falar de si mesmos e dessas experiências. É o que ocorreu aqui com Samuel Filipe e que nós vamos ler. Este era um homem de bem na verdadeira acessão da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Extremamente devotado aos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento, tratando-se de favores, ainda que contrários aos seus interesses. Portanto, isto é Kardec a revelar o caráter, aqui como nota introdutória, o caráter do Samuel Filipe. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil e sem ostentação. Teve na terra uma vida desconhecida, laboriosa e bordada de rudes provações. Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Eu vou ler aqui esta última parte. Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Portanto, conheceu a doutrina espírita, absorveu-lhe as suas principais orientações e compreendeu qual devia ser o seu trabalho diante da própria vida. Faleceu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, de doença atroz, havendo sido o seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocámo-lo alguns meses depois do falecimento. Alguns meses. Portanto, por aqui nós podemos antever a forma como decorreu o desenlace da criatura, que lhe permitiu, num curto período de tempo, comunicar-se com os seus amigos. Ora, vamos adiante. Qualquer dúvida, por favor, agradeço que nos a coloquem. Então, o Kardec faz a evocação do espírito e a pergunta que lhe coloca: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? E a resposta do espírito: perfeitamente, conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Portanto, quando o processo de desligamento se opera, ou melhor, nós vamos ao início na preparação do reencarno. Portanto, o espírito, quem já leu o livro Nosso Lar, sabe, quem não leu pode ler e vai aí encontrar detalhes importantes sobre este processo. E creio que no livro No Mundo Maior. Então, toda a nossa reencarnação futura, a nossa vida futura, é programada detalhadamente para aquilo que são os lances mais importantes para a nossa evolução e que vão fazer prova das necessidades durante a nossa vida física. E tendo em atenção aquilo que está para trás, nós chegamos lá, estamos a ver um filme que diz respeito às vidas pretéritas e tomamos nota, estamos a olhar para o filme e estamos a... E ali, aqui ainda não estou bem, e aquilo fui eu que fiz no passado, e meu Deus... E agora, porque de lá até aqui nós já evoluímos. Quando olhamos para a história da humanidade, nós estivemos lá. Então, se há lances infelizes que fazem parte desse período da história da humanidade, nós estamos lá. Ora, e por isso é que nós estamos aqui ainda, salvo honrosas exceções. E isto o que é que significa? Significa que muitas das provas e resgates por que passamos na vida presente têm ainda a ver com vicissitudes que ocorreram há séculos, se não milénios.
Eu tenho um amigo que já desencarnou, que dizia que se recordava perfeitamente num trabalho espiritual em que tinha viajado ou tinha regredido no tempo e que se lembrava perfeitamente de seguir as pegadas de Jesus, mas sempre distanciado e sempre crítico relativamente à situação. Quer dizer, teve a oportunidade para se aproximar do Cristo, ouvir as lições, absorver-lhe as propostas e começar a encetar aí o seu processo de libertação. Ao invés disso, tornou-se um crítico, um opositor, vá se quisermos. E, naturalmente, esse processo é um processo que depois se desdobra, esse e outros, desdobram-se através das reencarnações. Porque nem sempre nós somos completamente sucedidos ou bem-sucedidos nas experiências terrenas que vivenciamos. E acontece que chegamos aí e fazemos o balanço da nossa última vida e depois é aqueles balancetes da contabilidade, né? Que lá do outro lado também há o deve e o haver. Então nós vamos ver primeiro a coluna do deve, que é o que está para trás, o que está em débito. Estamos a ver, aquilo fui eu, o filme a passar, foi eu. Meu Deus, como foi possível fazer aquilo? E mais isto, mais aquilo. Bom, então, e agora qual foi a minha última vida? A minha última vida, as experiências foi esta, foi aquela. Ora bem, como é que eu saí desta vida? Neste caso, como é que eu estou? Mais orgulhoso, menos orgulhoso, mais invejoso, menos invejoso, mais egoísta, menos egoísta? Mas aí não dá para nós fugirmos à questão. Porque é a nossa consciência que está ali, plena, estamos conscientes, no exercício do direito, da justiça, da solidariedade, todos esses valores que fazem parte das leis divinas. Portanto, já estamos despidos das convenções do mundo, em que nós, se calhar isto parece mal, aquilo não parece bem, eu agora só vou um bocadinho e depois logo se vê. Não, ali sou eu próprio que estou a fazer esse balanço. Depois estou a programar a minha vida seguinte. E como nós estamos entre dois mundos, que é o nosso mundo próprio, do qual faz parte esse passado, e o futuro que queremos alcançar. Então nós temos vislumbres, podemos ir até por misericórdia e viajar para outras regiões mais felizes e nós ficamos assoberbados, ficamos estupefactos. E o que é que eu tenho que fazer para alcançar estes meios? E todos nós sabemos. Ora bem, quando retornamos ali à programação, nós queremos vencer tudo de uma só vez. E há circunstâncias, melhor dizendo, em que os benfeitores que nos acompanham não permitem que as nossas provas e os nossos resgates sigam mais adiante do que aquilo que são as nossas forças para as suportarmos. Porquê? Porque o desejo no mundo físico, ou melhor, no mundo espiritual, é um. No mundo físico é outro. Porque os conceitos de felicidade são diferentes. Então, qual é o conceito de felicidade na Terra? Mar azul, areia branca, sol a brilhar, um copo de sumo com uma palhinha. E esquecia-me. E um serviçal. É para dizer, ó Zé, traz mais sumo. Nós nem queremos sair da cadeira. Não é verdade um conceito de felicidade. Ora bem, no mundo espiritual, como vimos ali na lição introdutória, para alcançarmos esses mundos é preciso trabalhar. Ora bem, então, quando as provas e os resgates são demasiados e nós não temos força anímica, psicológica, mental para os enfrentarmos, a fuga pode muitas vezes ser o suicídio. Ou então voltarmos ao passado e voltarmos ao desregramento. E a reencarnação é uma empresa mal sucedida, falhada.
E ao invés de sairmos da vida física quitados com estas e aquelas dívidas que tínhamos do passado, saímos ainda mais endividados. Então, no caso do espírito ser ainda rebelde, essa rebeldia projeta-se na vida, na espiritualidade, e pode retê-lo nos mundos inferiores, no sofrimento, durante séculos ou milénios. Durante séculos ou milénios. Então, para que isso não suceda, os benfeitores espirituais, nessa programação de calma, não vai ir além das suas forças. É preferível ir com doses homeopáticas, para não pôr em causa este pequeno trabalho que está programado, que, apesar da aparência insignificante, ele vai se revelar muito importante e vai lhe dar maior ânimo, força e determinação para outras provas futuras. Pode acontecer que nas reencarnações seguintes, face à vitória conquistada agora, já não seja preciso quitar, porque elas já foram superadas, as dívidas mais difíceis que estão para trás. Porque a lei de causa e efeito não é fatalista. Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Então, quando a criatura já superou, enfim, algumas arestas difíceis do seu caráter, já não faz sentido voltar à liça da vida física para vivenciar experiências que são de todo inconsequentes para o seu crescimento espiritual. E há casos em que os benfeitores espirituais do lado de lá, já depois dessas empresas vitoriosas da quitação de dívidas e até de superação, muitas das vezes, porque saímos da vida física com superação do programa, face ao programa estabelecido, nós queremos voltar para quitar outras dívidas porque estamos incomodados com a situação, e o benfeitor espiritual diz, não, já não há necessidade de ir em resgate. Estão-me a compreender? Isto está estreitamente ligado à misericórdia e ao amor de Deus e das suas leis. Portanto, quando se fala da lei de causa e efeito, ou ação e reação, ela dá-nos e tem em si mesma um regime de automatismo, mas ela não é fatalista. Então, quando estamos a programar a nossa reencarnação, no departamento da reencarnação que nós encontramos no livro, que nos fala no livro do nosso lar e no mundo maior, nós programamos tudo isso. Onde precisamos de reencarnar, a família, a raça, a cultura, os detalhes do corpo físico face ao passado. Então, somos internados logo após a aprovação, somos internados num departamento próprio, e aí o espírito vai começar a adaptar-se num processo quase de minguamento, a adaptar-se e a estabelecerem-se técnicos especializados espirituais, a estabelecerem a ligação entre os laços perispirituais para o zigoto, para o embrião nascente. Estão a compreender? Ora bem, esta ligação, aparentemente inócua, mas ela é muito forte. Muito forte. E, portanto, é através desses ligamentos, dessas energias, desses fluidos, que o perispírito vai moldando o embrião físico e vai-lhe dando corpo. Ora, e à medida que esse embrião se vai desenvolvendo, os laços perispirituais vão-se integrando cada vez mais. E há um detalhe importante para podermos compreender melhor este processo, porque no livro dos Espíritos, relativamente ao aborto, Kardec pergunta aos espíritos que, no caso, portanto, em princípio, a salvaguarda da vida, o respeito pela vida.
Mas no caso de haver uma grávida que está em risco de vida na hora do parto, por quem é que os médicos vão optar? Pela mãe. Portanto, sacrificam o filho. E porquê? Porque os laços perispirituais da mãe, que já estão perfeitamente enraizados, e seria muito mais catastrófico o seu desencarne do que no caso da criança que está para nascer, onde esses laços são ainda muito tenues e, portanto, mais fáceis de os desembaraçar. Portanto, é concentrar todas as energias e forças para salvar a mãe por essas razões. Ora, à medida que a criança vai sendo desenvolvida, no ventre materno ou já no campo físico, esses laços vão se adentrando e cimentando, integrando, e o desencarne é depois um período de desligamento mais ou menos conturbado em função das características morais do espírito que está a vivenciar essa experiência. Portanto, quanto mais moralizado, quanto mais desmaterializado, quando temos desmaterializado, quer dizer, quanto menos dependente da matéria, mais ténues são esses laços. Portanto, a criatura não está desgostosa, chocada, revoltada por estar em processo de morte, de retiro da vida física. E, portanto, aceita com resignação toda essa circunstância. Nesse caso, este processo é um processo mais leve, mais fácil. No caso em que a criatura se revolta e não quer de forma alguma abandonar o corpo, estes laços estão bastante inseridos no aparelho físico e, como tal, não consegue, de facto, desligar-se. Então, a morte, quando olhamos para o cadáver, não significa um desencarne completo. Nós podemos estar a olhar para o cadáver, mas o espírito pode estar ali, de facto, próximo, exatamente porque se recusa a abandonar o corpo. Já não há ligação fluídica, mas ele recusa-se a abandonar o corpo. E como dizia Jesus, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ora, isto pode demorar meses, séculos, até a criatura se desenvencilhar deste processo, que é um processo de natureza moral e mental. Moral e mental. Porque, em boa verdade, o corpo já não está lá. Mas como o espírito é criador, então ele projeta o próprio corpo. Ele projeta o próprio corpo. Pode ser até incinerado o corpo, mas já não está lá. Mas ele sente-se junto ao corpo. E nestes processos, o espírito acaba por absorver os traumas da decomposição do seu corpo físico, em todas as circunstâncias. Portanto, ninguém está assustado, não? São processos naturais. E importa, com o Espiritismo, nós aprendemos, porque são os próprios espíritos que chegam do lado de lá para nos dar noção da própria experiência, que é o que acontece aqui com o Samuel Filipe. Ora, tudo isto varia de acordo com o estado moral, espiritual da criatura. Estamos a compreender? Então, o que é que eu tenho que fazer? Melhorar. Nada. Melhorar. Melhorar. Peço desculpa, que eu enganei. É para isso que está cá o Espiritismo, a doutrina espírita, para nos auxiliar a nós que podemos entender estes mecanismos e perceber o que podemos fazer, tendo em vista aquilo que são os nossos objetivos espirituais, porque já sabemos que não havemos de ficar cá, que a vida na Terra é uma vida precária, provisória, esta permanência. Alguma dúvida? Não há dúvida nenhuma? Então, nós vamos ver aqui. Perfeitamente, conquanto... Isto só para percebermos que
este período de desenlace é sempre um período relativamente perturbador e que causa alguma confusão ao espírito. Mas a passagem, a superação desses momentos depende muito da evolução da própria criatura, do seu estado anímico, do seu caráter. Perfeitamente. Conquanto essa recordação reaparecesse gradualmente, no instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Então, é a mesma eu vou dar só aqui um pequeno exemplo. Nós estamos aqui nesta sala, que está saturado de um ambiente, enfim, praticamente sem oxigênio, e a nossa respiração torna-se muito ofegante. E, de repente, nós vamos ali para o exterior, um ambiente muito mais leve, repleto de oxigênio, e ficamos um bocado nauseados por causa do novo ambiente. Portanto, esta passagem e o enquadramento, a integração num ambiente mais diáfano, mais oxigenado, causa-nos este embaraço. É o que ocorre aqui com o espírito, não é? Em que ele diz que no instante preciso do desprendimento eram confusas as minhas ideias. Portanto, no momento do desprendimento há sempre um certo choque. E agora esta pergunta eu acho extraordinária. Quererias descrever-nos a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a vida espiritual? Esta pergunta é de uma beleza extraordinária. E porquê? Porque, e vê-se o sentido nobre, elevado, o sentido caráter de Allan Kardec. Porque ele convoca os espíritos para virem dar o seu testemunho, não é para saber do seu passado, do seu futuro. Não. Ele quer instruir-se e deixar instruções. Então, como muitas vezes acontece no centro espírita, ou de alguém que chega ou de alguém que está, quer ter comunicação com os espíritos. Comunicação com os espíritos. Para quê? Para se instruir? Não. Não é para se instruir. É para obter informações de como foi o passado, o que é o presente, o que vai ser o futuro. Então, veja-se a diferença entre uma coisa e outra. Porquê? Porque as instruções ficarão, os testemunhos dos espíritos, como lições que nos servirão para a preparação necessária ao nosso crescimento espiritual e moral. Então diz aqui a resposta do Espírito. De bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio, razão porque dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Sabeis das atribulações que provei enquanto na vida física. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje felicito-me. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse. É um detalhe muito importante. Quando nós tomamos conhecimento da realidade espiritual e dos ensinos que os espíritos nos facultam, e se estamos de facto interessados na mudança, então o que é que eu devo fazer? Reprogramar provavelmente a vida, se for o caso disso, estabelecer metas e ser consistente nos valores, na estratégia encetada e, sobretudo, determinado para chegar àqueles objetivos. Porquê? Eles são difíceis? Não são. Eles só são difíceis porque eu os torno difíceis. Ora bem, o preguiçoso não acha que o trabalho, que é um sacrifício, é ou não é? Ai, Nossa Senhora! Não é? Ai, nós quando vamos ao médico, se o médico diz assim, olha, você está com o colesterol alto, você tem que ter um regime de dieta, ó, doutor, o senhor não me mate.
É logo que nós pedimos ao doutor. Não me mate, sou doutor. É? Mas tudo aquilo que mexa com o nosso status quo, com aquilo que é a nossa vida, os nossos prazeres terrenos, tudo isso exige sacrifício. E como tal é difícil. Ora, por isso é importante que estes conhecimentos sejam absorvidos, estabelecer metas, estratégias, determinação para atingir aquele objetivo. Muito bem. Então, ó meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do futuro. Reparem que não estamos aqui com retórica. O texto não é uma retórica, não é uma especulação. É o testemunho do Espírito que o vivencia. Não é, por certo, comprar muito caro, não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Portanto, o que ele está a dizer é que vale a pena o sacrifício, os anos de sofrimento, as provas, os resgates, face àquilo que nós entrevemos já no futuro. Se de facto, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito. Não é verdade? Então, esses sacrifícios, se de facto se vierem a revelar vitoriosos, bem-sucedidos, eles dar-nos-ão a oportunidade de sairmos deste ciclo de reencarnações no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, onde o mal se sobrepõe ainda ao bem, e como tal nós conseguimos ir mais adiante e quiçá mesmo já completar o ciclo das reencarnações na Terra. Não voltar ao planeta físico, salvo se em missão e determinação dos espíritos superiores. Portanto, esta visão mais larga diante da eternidade, porque o tempo, a vida, é eterna. Ela não se esgota no túmulo. Se de facto a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não dirias das que a precederam. Quem é que eu sou? Eu sou bom. Não é? Os senhores são testemunhas disso, não são? Eu sou bom. Mas e o meu passado? Se calhar, se ele fosse revelado, a opinião não seria a mesma. Compreendem? Então, é o que ele está aqui a dizer. Os contemporâneos, os companheiros, só se referiam àquilo que perceberam na última reencarnação. Mas ele já tinha tido acesso ao passado dele. E, portanto, o que ele está a dizer também é que se justificou todo esse programa, esse de resgate de dores que viveu face ao passado. Certo? É isso que nós temos que pensar. Porquê? Porque Deus está no centro da vida. No centro da vida. E as suas leis, que são eternas, imutáveis, sábias, dão a cada um de acordo com os seus méritos ou com os seus deméritos. Então, se há alguma vicissitude ou algum problema, porque eu passo no momento e ele não tem origem em qualquer atitude minha, então isto só pode ter uma explicação no passado. Eu retorno aos campos da vida, porque é assim. Nós, com o devido respeito e entre comas, nós voltamos ao local do crime. E porquê? Para saber pôr à prova se já conseguimos superar aquela tentação. Estamos a compreender? Isto é válido para tudo. Então, é por isso que muitas das vezes essas experiências são difíceis para nos porem à prova. Há quem resista e há quem não resista. E, portanto, tudo é da responsabilidade de cada um. Portanto, não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo, portanto, o trabalho de renovação moral, que me tornei o que ora sou. Portanto, ele já estava a desfrutar dessas conquistas.
para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Recordam-se lá atrás eu ter referido que nós fazemos o balanço da nossa vida quando na espiritualidade? Então quer dizer que as dificuldades por que passamos na vida física, são o resultado da nossa programação face àquilo que foi o passado e o que está no futuro, o que nós desejamos para o futuro. Porque não podemos pensar de que todas as dificuldades são por força da tirania divina, porque Deus é absolutamente bom e misericordioso. Então, essas dificuldades fazem sentido sob o ponto de vista espiritual, não me foram impostas, salvo exceções, com as reencarnações compulsórias, quando os espíritos não têm consciência de si mesmos na espiritualidade e são submetidos a reencarnações mais difíceis, enquanto no plano físico e programados pelos espíritos benfeitores que os tutelam. Estamos a compreender? Então diz assim, olha, este não tem condições, vamos aqui uma reencarnação relativamente breve, ele vai e volta e vai ganhando consciência sobre si mesmo e criar condições para a sua vida futura e as suas escolhas futuras. Portanto, eu participei, anuí, pedi, assinei por baixo, assinei por baixo, não foi só de boca, não. Assina aqui, não sei lá embaixo, não sei como é que vai ser. O carimbo, o selo vermelho, como é o lacre, tudo. E aqui venho eu todo contente para o plano físico. Então, nós estamos dentro do problema porque é a nossa responsabilidade, é o nosso compromisso. Foi isso que nós acordamos. Não nos foi imposto. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Conquanto sofresse cruelmente com a doença que me aconteceu, que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Portanto, preparou-se mentalmente de que ia morrer e, como tal, para enfrentamento dos últimos momentos, com resignação, serenamente, e esse desenlace, naturalmente, processou-se de forma natural e tranquila, sem grandes perturbações. É certo e é bom dizer que esses esforços de renovação espiritual que fazemos em favor de nós mesmos e do bem em geral, traz para junto de nós espíritos de maior estatuto moral que nos amparam e que nos fortalecem o ânimo para podermos sair vitoriosos da vida. E estes últimos momentos são cruciais. Nossos familiares diretos, outros que não conhecemos, mas são espíritos que encontram em nós harmonia para nos auxiliar. E, portanto, o ambiente que o envolve na hora do desencarne é um ambiente tranquilo. O contrário, quando a criatura é revoltada e que se recusa a aceitar a evidência dos factos e o processo em que se encontra, toda a sua corte de espíritos que o acompanham são espíritos do mesmo quilate. Ora, são espíritos que vibram num plano mais inferior, que nós podemos dizer espíritos menos evoluídos. Ora, como tal, só vêm a sobrecarregar este ambiente e sobrecarregar os sofrimentos da criatura. Portanto, tudo está nas nossas mãos, na nossa vontade. A separação completou-se sem dor nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Portanto, ele quase nem se apercebeu desse momento.
com serenidade. Do lado de lá, espíritos afins que estavam a ajudar a desembaraçar-se desses diamos. Há espíritos cujo estatuto moral já é de tal forma elevado que esse processo, não perdem a consciência e eles estão plenamente conscientes a passar do lado de lá, plenamente conscientes do processo, do que se está a operar, e eles mesmos estão a colaborar no desligamento dos seus laços perispirituais face ao corpo físico. Compreendem? Portanto, nem sequer perdem a consciência. Não é o caso aqui do Samuel Filipe. Foi calmo o meu despertar que contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes suave e delicioso, prendia-me e eu abandonava-me a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse de já ter deixado a vida física. Portanto, ele estava, como se costuma dizer, bem, tranquilo, sereno, embora já consciente que tinha deixado a vida física. Portanto, já ali estava a desfrutar dos efeitos dos seus esforços no aprimoramento moral. Tudo quanto me cercava era como se de um sonho se tratasse. Vi minha esposa e alguns amigos ajoelhados no meu quarto chorando e considerei para comigo que me julgavam morto. Ele a ver os outros a chorar por ele, não é? Lá embaixo, ele vivo, mas sereno, tranquilo. Então, reparem como, diante destes factos, são de facto, naturalmente, nós vamos... O que é a morte? É uma viagem que nós vamos fazer. E nós, espíritas, temos que encarar isso mesmo com tranquilidade, com respeito, naturalmente. Cada um vive todos estes processos de acordo com os seus conhecimentos, com as suas convicções, e nós temos que respeitar. Mas nós temos que perceber que é natural, é uma viagem. E nós vamos nos reencontrar do lado de lá. Os que ficaram também vão. E os que estavam e nos precederam estão lá. Portanto, e muitos do nosso clã familiar, do nosso grupo social e espiritual, estavam do outro lado, não estavam connosco deste lado. É por isso que quando desencarnamos estamos a ver pessoas estranhas à nossa volta, muitas delas não estiveram ligadas à nossa experiência física, mas estiveram ligadas a outras experiências de outras reencarnações, mas como conseguiram conquistas notáveis, deixaram a necessidade de reencarnar, mas aguardaram por nós do lado de lá. E então, ali estão todos em festa espiritual e felizes pelo retorno do amigo ou do familiar. Quis então desenganá-los dessa ideia, mas não pude articular uma palavra, daí concluir que sonhava. O facto de me ver cercado de pessoas amigas, já muito falecidas, e ainda outras que no momento não conhecia, fortalecia em mim a ideia de sonho. Portanto, ele ainda não estava, sob o ponto de vista mental, ainda não estava completamente integrado na nova realidade. Mas como aquilo era de facto muito diáfano face ao plano físico, ele estava a pensar para ele, bem, isto deve ser ainda um sonho. E como não tinha, digamos que a visão perfeita de todo o fenómeno, ele limitava-se assim a pensar. Esse estado foi alternado por momentos de lucidez e sonolência, durante os quais recobrava e perdia a consciência do meu eu. Portanto, ele estava ali em recuperação, umas vezes desperto, outras vezes sonolento. Lentamente, as minhas ideias foram adquirindo maior lucidez e a luz que entrevia por denso nevoeiro na mente fez-se brilhante. E eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que já não pertencia ao mundo físico. Portanto, começa agora a tomar aqui plena consciência
do seu estado atual. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. Recordam-se, nós projetamos aqui um filme, não sei se era o Nosso Lar, já não me recordo, mas projetamos aqui um filme que era o relato baseado numa das obras de Chico Xavier, em que duas pessoas do outro lado a viverem num meio que lhe era estranho, mas num ambiente tranquilo, por aí adiante, e eles não sabiam que já tinham desencarnado. É o filme E a Vida Continua. É? E a Vida Continua. Ah, obrigado. Então, no filme E a Vida Continua, o casal de amigos que se encontrou do lado de lá, ou fizeram amizade do lado de lá, e que conversavam entre eles, que achavam estranho algumas coisas que ocorriam e não estavam a reconhecer o meio onde estavam, não tinha nada a ver com aquilo de onde vinham e por aí adiante, e não houve ninguém que lhe dissesse: olha, você já morreu. Ninguém lhe disse isso. Eles foram, aos poucos, descortinando, porque a mente começa a questionar as razões disto ou daquilo que acontece na vida, ali naquele tempo, e assim, aos poucos, eles foram despertando para essa realidade. E, portanto, este período de despertamento demora horas, como disse há pouco, alguns até estão conscientes, absolutamente, quando passam por lá de lá, portanto, nem sequer chegam a sofrer qualquer perturbação, outros demoram dias, meses ou anos, por aí fora. Então, e não se trata só disto, são testemunhos que os espíritos dão nos trabalhos de assistência espiritual. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, portanto, é ele aqui a dar nota da importância que a doutrina espírita teve para todo esse processo. O meu corpo físico não estava ainda sepultado e eu olhava-o com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Pois se eu era tão feliz por me haver, por fim, desembaraçado, portanto, reparem que ele próprio está a olhar para o corpo, não é? Que nada mais é do que um instrumento de trabalho, de que o Espírito serve para viver na Terra as suas batalhas, o seu trabalho de aprimoramento. Respirava livremente com a indizível sensação de bem-estar que penetrava todo o meu ser, e a presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender. Portanto, ele já estava, reparem que aqui diz, e a presença dos que amara. Portanto, aqueles que o tinham antecedido no retorno à espiritualidade. Uma coisa admirou-me logo: compreendermos-nos sem articulação de uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Maravilhoso. Não é verdade? Então, nós já não precisamos de falar alto, já não precisamos de falar baixo, já não... Ainda naquele patamar. Portanto, porque o pensamento, dado o hábito terreno, o exercício da vocalização, também do outro lado, os espíritos podem fazê-lo. Mas ele já está aqui num patamar em que a comunicação se faz via mental. Portanto, quem não ouve bem vai passar a ouvir melhor. Muito bem. Quem tem problema na voz não vai precisar mais da voz. Tudo pelo pensamento. Vai querer oferecer um ramo de flores, materializa o ramo de flores imediatamente por força da sua vontade, o exercício do seu cérebro, aproveitando, manuseando as energias em que se encontra envolvido. Não só materializa fluidicamente, como lhes atribui o perfume que bem entender. Portanto, nós somos uma força poderosíssima, um quinhão divino que circula pelo espaço, co-criadores divinos, que ainda neste período da história estamos
nesta fase. Mas tudo vai passar. Porque estamos aqui por vontade própria, foi-nos concedido a nosso pedido, e se aqui estamos nesta altura é porque entendemos que este era o período mais indicado e útil para o nosso aprimoramento moral. Então, aproveitemos as oportunidades, as experiências, aceitemos-las como enriquecimento da nossa alma, do nosso estatuto moral, para vencermos, não vencer os outros, mas vencermos a nós mesmos, em conquista da paz, construindo a paz em nós, de que nos falava Emmanuel na mensagem introdutória, diferenciando a paz dos homens e a paz do Cristo. Porque a paz do Cristo, a paz divina, ela situa-se na tranquilidade da consciência. Portanto, é isso que nós aqui estamos a fazer, a conquistar essa condição. Gostaríamos de saber se há alguma dúvida relativamente ao trabalho. Muito bem. Assim sendo, vamos proceder à oração de encerramento, pedindo a união de esforços para que estejamos unidos nesse bom propósito. Pai de infinita misericórdia, sentimos-nos imensamente gratos pela oportunidade da vida. Apesar das dificuldades, destacamos os benefícios que a doutrina espírita nos faculta pelo conhecimento da realidade espiritual, dos mecanismos da vida, das vossas leis, da dinâmica que perpassa pela eternidade, pelo universo. E nós, integrados, compete-nos trabalhar para melhor integração, criando condições para merecermos a vossa confiança e assim, Senhor, podermos trabalhar convosco. Auxilia-nos nos momentos de maior fragilidade, para que não nos falte a clarividência, a esperança, a certeza de que estás connosco e de que os nossos sacrifícios têm um objetivo superior que nos facultarão a felicidade que perseguimos. Ajuda-nos assim, Senhor, a superar o orgulho e o egoísmo nos mais variados matizes que formam ainda ou fazem parte do nosso caráter. Nesta hora, Senhor, tão delicada, tão sensível, entrelaçamos os nossos sentimentos, deixando transitar por esses laços as doces vibrações de solidariedade e de fraternidade, criando um campo energético luminoso, poderoso, que se ergue e projeta para os céus em busca, Senhor, dos altiplanos da vida, para que, em regime de harmonia, recebamos igualmente as bênçãos de paz, de saúde, de misericórdia. Estende o teu manto de proteção e amparo, de luz, de inspiração a toda a humanidade, sobretudo aos que mais sofrem, aos que se encontram no plano físico como no plano espiritual. Pedimos-te, Senhor, pelos nossos familiares, por aqueles que se encontram doentes, tristes, acamados, mas também por aqueles que se comprazem ainda anual
porque não vislumbraram a sua natureza divina e procuram naturalmente, Senhor, à sua medida, agir, tendo em conta os seus interesses imediatos. Mas sabemos que ninguém está só e por isso a nossa oração fraterna de solidariedade com as suas dores, para que todos possam encontrar caminhos libertadores, já que estamos inapelavelmente destinados à felicidade, à perfeição. Que a tua paz, Senhor, o teu amor, envolva a cada um dos presentes, no plano físico e no plano espiritual. Assim, pedimos licença para o encerramento do trabalho da manhã, acompanhando-nos, Senhor, ao longo do tempo, aqueles que nos seguem os passos em teu nome. Muito obrigado.